E aí, pessoal, vamos falar sobre reforços no Grêmio, porque o presidente Romildo falou sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas antes não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês com investimento de R$ 67, portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, vamos falar de reforços. O Grêmio é lanterna do Campeonato Brasileiro, com 0 pontos em 3 jogos. E a gente sabe o caminho dos reforços do Grêmio. A gente mais ou menos tinha ideia, o Grêmio procuraria um goleiro, depois deixou de procurar, procuraria um meio armador, depois deixou de procurar, e o presidente Romildo Bolzan conversou com o Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, e no meio da entrevista falou sobre reforços, em cima de algumas perguntas falou sobre reforços. E eu acho importante a gente referir a leitura do presidente Romildo sobre reforços, como que ele vê, e principalmente aqueles pontos que deixam dúvida com relação ao futuro. O primeiro deles, o presidente Romildo é definitivo sobre o Grêmio não contratar. Segundo ele, o Grêmio vai recuperar o camisa 10 Jean-Pierre. Recuperar, ele usa, não vamos contratar, nós vamos recuperar. E se refere da mesma forma ao goleiro. Ocorre que essa entrevista do presidente Romildo, ela é anterior ao jogo contra a equipe do Sport. A entrevista foi dada poucos minutos antes da partida contra o Sport na Rádio Gaúcha. E óbvio que o jogo contra o Sport mexeu também com o ambiente do Grêmio. O Grêmio não esperava uma derrota daquela forma. Mas quando o presidente Romildo fala em recuperar, ele fala, obviamente, na tranquilidade que se tem para o Grêmio permitir que tanto o Jean-Pierre como o goleiro Paulo Vitor tenham um ambiente mais favorável para que eles possam trabalhar. É evidente isso. E aí a gente vai, na sequência da entrevista dele, chegar em uma pergunta quando ele diz: reforços apenas para reposição após a janela. Aí diz, quem que poderia sair após a janela, ou o que o Grêmio já imagina que possa acontecer com relação ao seu momento ou à sua estrutura após a janela. A gente sabe de Ferreira e a possibilidade, a gente sabe que pode haver alguma proposta por Juan, o zagueiro reserva, a gente sabe que existe possibilidade de Wanderson. São essas as situações colocadas. O Matheus Henrique, que vai servir a seleção brasileira, não me parece agora ser uma realidade de venda, apesar da visibilidade que a seleção brasileira coloca. Eu não vejo isso. O que eu vejo, e a gente tem que buscar, é na origem das necessidades do Grêmio, que estão em um meio armador, ou um outro homem que possa fazer aquela função. E agora a questão do goleiro, né? Então, as reposições me parecem essas, né? Principalmente no que diz respeito a Ferreira. E o presidente deixa em aberto, é uma resposta curta, mas ele deixa em aberto e fala em reforços apenas nestes casos. De ontem para hoje, a pressão aumenta muito em relação ao treinador do Grêmio, principalmente porque ele vê alguns meninos ainda em formação e não deve apressar a utilização desses jogadores. E aí vem a pergunta que todos querem saber. O Grêmio tem neste grupo, como ele está, todas as características para enfrentar um campeonato do tamanho do Campeonato Brasileiro? Aquela linha original de reforços do Grêmio que foi abortada em determinado momento a partir da chegada do Douglas Costa, o Grêmio contratou pouquíssimos jogadores nessa temporada. O Grêmio contratou o Rafinha, o Grêmio contratou o Thiago Santos e o Grêmio contratou o Douglas Costa. São bons jogadores.
Mas o Grêmio saiu, os outros meninos que estão sendo contratados são da base, são jogadores para transição. Vocês conseguem ver o Grêmio com um grupo como esse, encarando uma temporada tão desgastante, tão forte, e começando o Campeonato Brasileiro tão mal como está começando? O presidente Romildo, na entrevista, parece ter confiança nisso. Quando ele coloca que ele imagina a recuperação e dar força para a GPR e consegue imaginar da mesma maneira a situação envolvendo os goleiros, a gente vê que o Grêmio começa conceitualmente sim a entender que não vai se reforçar, salvo aquilo que eu já acabei de explicar, que diz respeito a alguma reposição, que eu confesso para vocês, fiquei com muitas pulgas atrás da orelha, mas muitas pulgas. O Grêmio neste momento tem um grupo que é numeroso, que é um grupo que, por incrível que pareça, é um grupo jovem, mas que os principais jogadores são jogadores bem veteranos, né? Ontem o Grêmio entrou com um time praticamente de 30 anos de média, com o Paulo Vitor, com o Rafinha, com o Jeromel, com o Cortez, com o Thiago Santos, com o Diego Souza, mas a espinha dorsal mas tirando isso é um time jovem, um time que tem muitos meninos. Eu não sou dos que acham que o Grêmio não utiliza totalmente os meninos, eu acho que o Grêmio tem uma utilização, só que essa espinha dorsal parece ser definitiva com relação à utilização. Ninguém cogita tirar o Rafinha, ninguém cogita tirar o Thiago Santos, ninguém cogita tirar o Diego Souza, e aí a gente tem um time que é com uma média de idade relativamente alta. O grupo não me parece. Mas a informação, esse vídeo ele vem com esse intuito, a informação é que o Grêmio aborta a possibilidade de contratação de um meia, o que faz com que a gente tenha que fazer sim um vestibular dos meias do Grêmio para saber qual deles vai ser o titular. Hoje é Jonathan Robert. Tem 2 jogos, o Grêmio perdeu as 2 partidas, acho que passou longe de Jonathan Robert ser o problema, mas a gente sabe que jogadores jovens nessa hora sofrem pressão. O GPR sofreu muito pressão, sentiu essa pressão, e mesmo que o presidente diga que espera a recuperação dele, a gente sabe que isso vai levar um tempo, e o Grêmio, será que tem esse tempo para encarar? Eu acho que essa é a grande questão da hora, e eu fiz questão de trazer isso para vocês, porque quando a gente fala em reforços, e muitas pessoas me perguntaram muito isso hoje, a gente tem que vir com a verdade, e a verdade indica que o Grêmio não vai contratar, salvo se resolver fazer uma reposição no caso de venda de alguém. Tá certo? A gente não sabe. A história vai ser escrita nos próximos meses e a gente vai ver se o Grêmio acertou ou não. O Grêmio que vendeu a ideia, e eu comprei, de que seria sim candidato ao título brasileiro. Até o momento é pura decepção. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.